que nós nos deixemos envolver por estas energias de amor e de paz. O que significa essa imagem para vocês? Lavagem dos pés. O que ela significa para vocês? Não o que ela é. O que significa? Simplicidade, humildade. O que mais? Empatia com o próximo. Empatia com o próximo. O que mais? Desculpa, eu não escutei. Eu estou surdo dos dois ouvidos, de tanta cera que está nos meus dois ouvidos. E eu estou há 4 dias desesperado, pingando Serumim. Fui no médico hoje, falando, pelo amor de Deus, tira essas coisas de dentro dos meus ouvidos. Não dá. É como se eu gotejasse lá e tá pingando no meio. Então é só no meio que o Serumim está agindo. Ainda nas laterais ainda não está agindo. Então eu preciso que vocês falem mais alto, para eu poder escutar direitinho vocês. Está demonstrando amor, né? Amor, muito bem. Caridade. E o que tem a ver com a nossa aula de hoje? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Trabalho e a lei do trabalho e a lei da justiça. Muito bem. Então, o que tem a ver com esses dois temas? Então, guardem aí na memória, porque ao longo da nossa aula a gente vai entender, então, o que essa imagem tem a ver com isso. Experimentar a felicidade da dedicação e a entrega, a felicidade da modéstia e simplicidade, a felicidade da cooperação e solicitude. Nenhum outro caminho vos conduz tão rápida e tão seguramente no sentido do conhecimento da unicidade e sacralidade da vida. Nenhum outro caminho vos conduz com tanta certeza ao objetivo da arte de viver, a alegre superação do egoísmo. Jamais através da renúncia da personalidade, mas mediante o seu mais elevado desenvolvimento. O que toca o coração de vocês? O que salta aos olhos de vocês nesse texto? Para mim é a primeira parte. A felicidade da dedicação e a entrega. A felicidade da modéstia e a felicidade da cooperação e solicitude. Para mim a felicidade é como se eu dedicasse ao outro. E eu fazendo o outro feliz, eu estou sendo feliz. O que tem a ver com a primeira imagem? Se eu me dedico ao próximo, independente do jeito que eu sou, o bem-estar dele vai me fazer feliz. Muito bem. Mais alguma coisa que tocou o coração de vocês, que salta aos olhos de vocês? Certeza do objetivo da arte de viver, né? Porque a pessoa tem que ter amor à vida, né? E alegrar, sempre estar alegre e superar qualquer problema, inclusive o egoísmo. Eu acho que às vezes é necessário a gente ter alguma renúncia para que a gente possa alcançar aquele objetivo que nós necessitamos, que é viver em paz. Muito bem. Lembrando daquela imagem anterior, tirando aquele personagem lá que a gente sempre fala assim, mas era Jesus era Jesus, tudo bem. Mas os apóstolos eram os apóstolos. Então, eu quero dizer para vocês que os apóstolos eram pessoas igualmente a nós. Por exemplo, Pedro não queria, de hipótese alguma, que Maria de Magdala, Maria Madalena, andasse junto com o grupo. Por quê? Porque era prostituta. Então, Chico Xavier também era pessoa como nós, com as suas dificuldades e facilidades. Então, tirando aquele personagem que era Jesus,
colocando cada um de nós naquela imagem, o que tem a ver com essa questão de que nos conduz ao objetivo da arte de viver, superando os nossos egoísmos? A renúncia da personalidade. Eu não renuncio quem eu sou, mas eu posso fazer a mudança para o outro, independente de como eu sou. Muito bem. Então a minha essência permanece a mesma, não é isso? Afinal de contas, na aula As Leis Universais, nós descobrimos que a essência é absoluta, a forma é relativa. Não é isso? A essência é absoluta, a forma é relativa. Jesus poderia ter nascido em qualquer outro país, em qualquer outro lugar, ter tido diversos, a altura, peso, constituição, cor da pele, iria modificar a sua essência? Muito bem. Então, a essência é absoluta. Então, ou seja, a gente só vai modificando aquilo que é necessário modificar em nós. Então, para que nós vençamos o nosso egoísmo, o que tem naquela imagem que faz com que a gente vença o nosso egoísmo? A humildade. A humildade. Então, pessoal, segundo a lei de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que isso quer dizer? Que se eu tenho os sentimentos defensivos, o egoísmo é um deles, eu preciso, então, aumentar os meus sentimentos de desenvolvimento, de abertura, que nesse caso, a humildade. Então, quanto mais ações que eu fizer que aumentem a minha humildade, mais a minha humildade vai tomar lugar no meu egoísmo. Tá claro isso? Mais alguma coisa? Vocês destacam? E veja que o Hermann Hesse, ele está dizendo aqui, ó, o seu mais elevado desenvolvimento. Como é que a gente está buscando o nosso desenvolvimento na escola? Quais ferramentas a escola nos dá que nos ajuda a isso? Conhecimento, né? Reforma íntima. Conhecimento, reforma íntima, caderneta, caderno de temas, aí sim. Os trabalhos, que é a caravana, os outros trabalhos sociais que o centro nos permite. Eu falei trabalho? Não tem a ver então com a lei do trabalho? Olha isso. Por quê? Aquela imagem não é um trabalho, aquilo que Jesus estava fazendo? É um trabalho. Mas é voluntário. Não importa, é trabalho. É trabalho. Você, seu nome é? Wagner. Wagner. Wagner tem cara de cozinheiro. Frita ovo, pelo menos? Nada, não sei fazer nada. O que você sabe fazer na sua casa? Hã? O que você sabe fazer na sua casa? Tudo que for necessário e for urgente, eu faço. Olha aí. Limpar a casa. Carpir. A esposa dele está aqui, viu? Então ajuda o Wagner. Ajuda o Wagner. Quais são as virtudes dele? Ele é detalhista, ele paga todas as contas, ele é o financeiro da casa. Então a habilidade dele está na gestão financeira. E pelo trabalho também, que trabalhei. Mas foi. E atualmente é financeiro. Hoje a gente. Muito bem. Então, sem o Wagner, agente financeiro, como é que seria a casa de vocês? Ele assim, não é? Então,
Isso é um trabalho que você faz. É um trabalho. Caravana é um trabalho que nós fazemos. As barracas na festa julina, agostina, é um trabalho que nós fazemos. Então tudo é um trabalho. Quando a gente passa pela rua e de vez em quando vê lá uma pessoa que mora numa casa varrendo lá a rua, juntando as folhas, ela está fazendo um trabalho. Vocês assistiram Karate Kid? Quem assistiu? Então lembra lá que o seu Miyagi falava para o Sam lá, faz isso aqui, insere o carro. Mas para que isso? Insere o carro. E faz um movimento. E vai, e pinta. É trabalho. E aquele trabalho que como é que era o nome dele mesmo? Não. O Sam? Daniel Sam. Aquele trabalho que o Daniel Sam fazia, o que acabou gerando? Muito bem. Então ele se habilitou a uma outra etapa da vida dele. E isso tem a ver com uma outra lei que nós vimos lá nas leis universais. Qual é? Qual vocês acham que é? Causa e efeito. Causa e efeito. Não. Mas está relacionado. Qual daquelas leis lá? Quase isso. Como é que a gente vai se melhorando? Evolução. Como é que a gente evoluiu? Como é que o espírito evolui? Aprendendo, desenvolvendo, através do quê? Do trabalho. De quanto em quanto tempo? Encarnações. Então a reencarnação, a lei da reencarnação nos auxilia nisso, porque é o nosso processo de aprendizado. Então o Daniel San, colocando uma perspectiva de que é um ser espiritual, o Daniel San, então quando ele se aprimorou, através daquela encarnação, porque aquele exercício que ele fez pode ter sido uma encarnação, ele foi se habilitando de encarnação em encarnação, cada mudança de exercício ele foi se aperfeiçoando para chegar numa encarnação e falar, bom, agora eu posso ir para a luta. Tá claro isso? E é isso que vai acontecendo conosco. E Deus, ele é formidável, porque sabe quando a gente chega lá, e aí os vendedores, a gente chega nas lojas, os vendedores fazem, você quer pagar em quantas suaves prestações? Deus fala para a gente, filha, filho, em quantas suaves encarnações você quer pagar? Quantas será que a gente escolhe, hein? Bom, nós vimos lá que o plano divino é o conjunto das leis divinas e a gente vai então em direção a esse plano, tentando compreender, entender e principalmente sentir o que são estas leis, esse conjunto de leis, para que a gente vá se aprimorando através delas, né? Conhecendo, então o conhecimento ele é fundamental nesse processo, para que nós possamos compreender através dos nossos sentidos, ou seja, precisa fazer sentido para a gente, precisa ter lógica. Senão, a gente não vai. Ou a gente vai? Kardec disse assim, se eu um dia fizer algo diferente daquilo que está escrito, fica com quem? Comigo, Kardec, ou com o que está escrito? Está escrito. Com o que está escrito. Entenderam? Então, ou seja, nesse processo, eu vou conhecendo, vou verificando se os espíritos são de Deus, porque não existe lobo em pele de cordeiro. E como é que eu vou saber?
Simplesmente tendo conhecimento, e aí tendo conhecimento olhando, observando, escutando. Será que aquele ser, o que ele está falando faz sentido? Será que todos os facilitadores que aqui vêm, o que eles estão falando faz sentido? Faz sentido com o que Kardec trouxe, com o que Chico trouxe? Faz sentido com aquilo que está lá na Bíblia? Faz sentido? Tem lógica? E aí, na dúvida, a gente vai sempre na fonte primária, porque nós somos fontes terciárias e por aí vai. Né? Tá claro isso? É até o caso do André Luiz, né? Quando ele vai lá pedir para ver a família, né? Uhum. Já vai o auditório lotado, né? Ele atendendo duas pessoas por vez, né? E quando ele foi o último, né? Ele é uma senhora, e a senhora foi a primeira. Ela falou assim: o que você fez? Ela queria também ver os filhos. Ele falou assim: o que você fez? Qual foi o seu trabalho para você conseguir ter mérito, para conseguir ver a sua família? E ele já sentiu que ele tinha que fazer aquilo, mas ele ficou quieto, né? Então, na verdade, as coisas obrigam a gente a seguir um caminho que tem que ser determinado. Carl Gustav Jung, para aqueles que não conhecem, que foi um psicanalista austríaco. A diferença dele para Freud, ele aprendeu com Freud, a psicanálise, a diferença dele é que ele trouxe para a psicanálise a religião, até mesmo pela sua própria formação, filho de pastor e por aí vai. Então ele diz o seguinte: o homem, quando não quer se autoconhecer, a vida se encarrega de trazer as situações para que isso ocorra no seu mundo exterior, através daquilo que denominamos de destino. Então, ou seja, da mesma forma que se a gente não quer evoluir, a vida nos leva à evolução, mas ela nos leva, assim, para que a gente possa pedir. Porque se a gente não pedir, a vida não vai dar. Mas as coisas vão chegar a tal ponto, como André Luiz, que estava lá, o momento em que ele orou fervorosamente, que aquelas, né, que saiu do fundo do coração dele, das suas entranhas, é como se com Paulo, que aquelas escamas caíssem e ele viu o Aniceto que estava ali ao lado dele para auxiliá-lo. E que por vezes ele estava ali ao lado dele a pedido da mãe do André. Mas o André não conseguia ver, porque ele ainda não estava preparado para isso. Então por isso que nós estamos na escola nos preparando. É por isso que nós reencarnamos, para nós nos prepararmos. Está claro isso? A felicidade do espírito consiste em enquadrar-se no plano divino e obedecer conscientemente às leis. Então, conscientemente. Por que a dor existe, então? Para nos motivar. Aquela questão, se não for por amor, vai ser pela dor. Se ainda nós não conseguimos ir pelo amor, então a dor vai fazer com que a gente se motive. É a mesma coisa que o Jung disse. Então, aquilo que a gente denomina de destino é a forma com que a vida traz as situações para a gente, então, falar assim: poxa vida, eu vivi a minha vida inteira superficialmente. Não quero mais isso. A partir de agora, eu vou mudar. E aí então a gente vai se preparando, e as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo. Por quê? Porque de uma certa forma a gente foi vivenciando e a vida foi trazendo as situações para que a gente pudesse aprender. E a gente já traz dentro de nós o conhecimento. A Bíblia está aí para a gente ter o conhecimento. Kardec, Chico estão aí para a gente ter o conhecimento. Então, por mérito,
por mérito, a gente consegue escolher por vezes a nossa prova, por mérito. Quando não, tem uma das histórias de um dos livros do Chico que diz assim, né, 2 espíritos lá, né, eles iam se encarnar porque eles tinham contas a acertarem, né, e aí então eles chegaram para o orientador deles e falaram assim, não, olha, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Então a nossa prova vai ser os 2 ficarem ricos e os 2 se ajudarem. Aí o orientador pensou. Olha, nesta circunstância é melhor que apenas um seja rico. E aí então vocês vão se acordar e um vai ajudar o outro. Aí o que aconteceu? Porque a gente volta para o plano material, encarna com a questão do esquecimento, a gente vivencia as coisas, e aí então, Paulo diz para nós, né? Nós fomos convidados à liberdade. Não usemos a liberdade para dar vazão à materialidade da vida. Sabe aqueles 10 leprosos que encontraram Jesus no meio do caminho, e Jesus os curou, porque era isso que eles queriam. Aí eles foram até o templo para se mostrar, e depois um voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e louvou a Deus, agradecendo a Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, então, após ele se levantar, onde estão os outros 9? Os outros 9 foram fazer tudo o que eles não podiam fazer enquanto eles tinham a doença. E aí no livro Pai Nosso de Meimei a gente vai encontrar a história do judeu que ele, quando tinha poder, ele mandou matar, prender, fazer uma série de extravagâncias. E aí então, quando ele começou a perder tudo, a questão moral começou a pesar para ele. E isso teve um efeito também no corpo físico. E aí então, Jesus estava lá na casa da mãe do Pedro, e aí ele ficou sabendo e foi lá. E aí então ele começou a conversar com Jesus, e aí Jesus começou a orar, enquanto eles estavam lá conversando, ele contou tudo aquilo que aconteceu com ele, e o que ele trazia na consciência pesada. E aí então ele, nossa, Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E aí então ele foi sentindo aquele amor o curando. E aí então Jesus disse para ele, vai, e não peques mais. Dali a pouco Jesus começa a escutar uma gritaria lá na rua, aí ele sai, tem uma rodinha lá, pede licença, passa. Aí esse judeu tinha uma bengala, aí ele olha para o judeu, olha para a bengala cheia de sangue, olha para o chão, um irmão ali ensanguentado no chão, ele olha para o judeu de novo, olha para outra pessoa no chão, olha para o judeu e diz assim, meu amigo, acabastes de receber o perdão por todos os teus pecados, e não fostes capaz de perdoar um mais indigno do que você? E nesse sentido, ele começa a sentir tudo aquilo que ele sentia antes, e aí ele, Jesus, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Ele falou, então, meu amigo, é a ira e a raiva voltando ao seu coração. Então, ou seja, ele não deu oportunidade na primeira condição que teve, na primeira situação que a vida trouxe para ele como destino, como disse Jung, para que ele pudesse perdoar, assim como ele foi perdoado, ele não fez isso. E ele se esqueceu. E por vezes a gente se esquece. E esses 2 irmãos, quando eles
voltaram, eles se esqueceram. Aí brigaram, quando eles voltaram para o plano espiritual, falaram, agora, aquilo que vocês tinham que arrumar ainda vale, além do que vocês têm que arrumar desta encarnação que vocês desarrumaram. Ou seja, da briga que eles fizeram um com o outro. Em que a lei do trabalho é necessária para a evolução? O que a lei do trabalho ela facilita para a evolução do homem? Pensem aí coisas que a gente já falou agora. Então, o que por exemplo, o centro proporciona para nós? O que o Daniel San, fazer aqueles exercícios repetitivos, representa para nós? O que varrer e lavar a louça todo santo dia, limpar a casa quase que toda semana, o que aquilo significa para nós? Ir e voltar para o trabalho, do trabalho para casa, o mesmo itinerário, o mesmo horário, o que isso significa para nós? O que nos ajuda na nossa evolução? O bem-ser é a situação natural da nossa vida. É a mesma coisa que você praticamente não aceitava determinadas situações, através do trabalho, através do ensinamento, você começa a partir do seu íntimo, achar aquilo natural e fazer aquilo, as coisas boas serem feitas naturalmente. Uhum. Então, por exemplo, quem é casado aqui possivelmente já passou por essa situação. Bem, eu ponho o papel higiênico no suporte de um jeito. O meu companheiro, a minha companheira, põe de outro jeito. E aí quando eu vou no banheiro, que foi a pessoa que pôs, eu vou lá e troco. O que isso significa? Uma coisa tão simples, né? Um trabalho colocar o rolo de papel higiênico lá no suporte. Toque? Então, isso significa que a gente não está aceitando. Tem uma necessidade nossa de ser cumprida. Porque a essência não é tal papel higiênico ali para ser usado? Mas aí não seria uma questão assim, eu posso ir, usar e virar do jeito que eu quero. A outra pessoa ir, usar e virar do jeito que quer. Sem haver conflito. Então. A pessoa vai lá, vira, Então. Sem o conflito. Você tem uma equipe de funcionários e você treinar os funcionários. No momento que aquilo se torna natural para ele se fazer daquela forma, ele vai continuar fazendo daquela forma. Então tem que ter uma série de situações para se aceitar, tem que ter autoridade naquele aspecto. Se o seu parceiro for autoridade naquela parte da limpeza, do cuidado do lar, então você tem que aceitar aquilo como a condição dela. Meu amigo, sim senhora e sim senhora. Cada um pode usar o seu. Muito bem. Então, mas imagina se então toda hora eu vou lá e troco, a outra pessoa vai lá e troca. Vocês sabem por quê? Não tem um desgaste? Vocês sabem que a disponibilidade nossa, a nossa disponibilidade é igual a um funil. Ela começa desse tamanho, vai indo. Chega uma hora que não dá mais. Não dá. E não foi o papel higiênico. Não. Eu só estou usando papel higiênico, vai acontecer isso. Agora, se a gente juntar todas as outras situações, vai acontecer a mesma coisa. Padre Antônio Vieira, ele tem um texto chamado Amor Menino. Então ele criou uma imagem muito significativa. Ele diz assim, o amor desgasta tudo, quer dizer, o tempo desgasta tudo, quanto mais o amor, mais não deveria. O amor é como as linhas paralelas que são traçadas do centro da circunferência. Quanto mais longas, mais distantes elas vão ficando uma da outra.
Então as coisas são desgastadas, e se a gente não cuidar disso, vai virar um problemão para a gente. Porque vai chegar uma hora que eu vou virando, vai chegar uma hora que eu vou ficar de saco cheio disso. Aí eu posso tomar duas atitudes. Ou eu aceito, ou eu vou embora. É isso que vai acontecer. Dá para colocar outro suporte? Bom, se tem duas pias, poderia ter dois suportes. Hoje em dia Agora, fica do lado direito ou do lado esquerdo? já tem dois bairros. Qual é o meu lado? Qual vai ser o lado do outro? Percebem que não é tão fácil colocar um segundo suporte? Mas então, pessoal, o que a gente aprende com isso? A gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a humildade, a gente aprende a conviver com as diferenças, a gente aprende a aceitar. A relevar. Então, dentro do aceitar está isso, essa condição. Tá claro isso, pessoal? Isso e mais outras coisas que podem estar passando aí na mente de vocês, enquanto possibilidades que qualquer aí trabalho nos auxilia para a evolução. Muito bem. Então, vocês lembram dessa imagem aí, isso daí já está há anos aí, né, para nós. Vocês conhecem essa daqui? Não? Essa é a Lucy. Ela está no... Vocês podem encontrar a imagem dela no site do Instituto Max Planck, lá da Alemanha. É a mais antiga. É o mais antigo hominídeo já descoberto. Olha ela aqui, ó. Aí eles colocaram ela desse jeito. E hoje, como é que nós estamos? Olha lá, olha nós espíritas aqui, ó. A gente já passou por uma encarnação, evolução num piscar de olhos. É assim que funciona? Não. Quando aquele corpo da Lucy era para nós, quando ainda nós estávamos na questão embrionária do desenvolvimento. E aí os corpos foram sendo aperfeiçoados justamente porque uma das questões foi que os exilados lá de Capela, que aceitaram a missão, entre aspas, né, aceitaram, uns aceitaram, outros não, né? Que aceitaram a missão de Jesus de auxiliar aos espíritos imaturos que aqui estavam encarnados, eles, por serem mais evoluídos do que aqueles espíritos que aí estavam, eles precisavam de um corpo melhor, condizente com aquele espírito deles, aquele espírito que eles eram. Então precisava de ter novos corpos, e aí então vai o aperfeiçoamento. E além de tudo isso, faz um processo natural, que aqueles espíritos, os terráqueos, que vão evoluindo, eles também vão precisando de novos corpos, até que vocês veem que a modificação do cérebro, né, o cérebro ele vai mudando de formato, de forma, por causa do aperfeiçoamento humano. Tá claro isso, pessoal? Bem, e para nós, a evolução do princípio inteligente? Alguém já se sentiu assim? O que essa imagem quer dizer para vocês? O que ela significa para vocês? Ou então tá com muita coisa na cabeça e quer desligar. O que ela significa para vocês, pessoal? Por que vocês querem se enfiar num buraco? Por quê? Medo, né? Medo? O que mais? Muitas coisas para resolver. Vergonha? O que mais? Muita responsabilidade. Insegurança? Muito bem. O amigo aqui, ele está escondendo a cabeça dele, porque assim como nós, não quer olhar nos olhos das pessoas e encontrar crítica, avaliação, julgamento e por aí vai.
Porque ele sabe que ele fez algo inadequado. Ele sabe que ele enfiou os 2 pés, um em cada jaca. Ele sabe disso. Mas é a aceitação, a compreensão. Onde está? Jesus disse: aquele que muito perdoou é porque muito amou. Aquele que pouco perdoa é porque pouco ama. Então, quando a gente critica, julga, a gente está pouco amando. Olha aqui, ó, amando. O que essa imagem significa para vocês? Cuidado, compreensão, afeto, carinho, empatia, uma comunicação empática. E a foto é tão linda porque ela não tem movimento e nem som. Mas só pela expressão do corpo a gente percebe que é uma forma empática de carinho, de falar assim, olha, eu estou aqui do seu lado. Vocês lembram da aula A Evolução do Homem Animal para o Homem Espiritual? Olha ele aqui, ó. Eu não estava lá nessa época, vim ver isso pela internet. Gabriele Anderson, Olimpíada de Los Angeles, 1984, maratona feminina, ela entra no estádio olímpico em último lugar, com dores, cãibra, desidratada, e ela não deixa ser atendida no seu campo de prova. Por quê? Porque se as regras até então o atleta que foi atendido no seu campo de prova é desclassificado. E aí então, anos depois, ela vem explicar para a gente por que ela fez isso. Porque ela tinha 35 anos, na próxima Olimpíada ela estaria com 39 anos, talvez ela não estaria apta para representar o seu país de forma adequada. Isto aqui é vontade. Você quer saber qual é a força do seu desejo? Comece fazendo alguma coisa. Se você chegar ao final, você vai saber qual foi a força do seu desejo. Se era desejo ou se era vontade. E aí esse é o processo de evolução. Existe um filme também chamado assim, Eu Era Assim. Então, falo, as crianças dançavam, brincavam, faziam, quem não se preocupa com a outra, o que ela está fazendo. A gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente fica mais preocupado com o que o outro acha do que realmente o que a gente acha. Então, normalmente, tem atitudes que a gente toma, até quem sabe o fato dela estar correndo, está se prejudicando até a parte da saúde, mas é aquele objetivo que você falou, mas é o dom que a primeira coisa que ela botou é que ela tem que vencer, ela tem que fazer aquilo. E tem outro que pensa, não, eu tenho que pensar na oportunidade que eu estou tendo e aproveitá-la da melhor forma possível. Então eu acho que o ser humano, a partir de quando ele sai de ser criança, ele começa a criar caminhos diferentes, cada um tem um caminho diferente. E esses caminhos é que prejudicam ou que favorecem as pessoas. O que é ser criança? Ser criança é você ter uma atitude livre. Liberdade. Liberdade. Que mais? Que mais, gente, quer ser criança? Ter moral, inocência, né? não ter Inocência. julgamento, não ter julgamento. Que mais? Que mais? Pureza. Pureza. Que mais? Não julgar, não julga, a criança não julga. Muito bem. Amor, então, mais amor. Além disso e mais outras coisas que vocês não falaram, faz com que a gente, quando cresce, vira homem, adulto, a gente perde a nossa essência. E na realidade a gente não perde, a gente prende a nossa essência. Então aquilo que era livre, liberdade, alegria, prazer, entusiasmo, a gente se deixa envolver pela materialidade da vida.
E Jesus disse, olha, seja como essa criança. Simples. A comunicação sendo simples, ela toca qualquer coração. Toca qualquer coração. Se a comunicação não for simples, ela vai tocar aqui. E se tocar aqui, não toca aqui. Por quê? Por causa dos nossos sentimentos. Quando a gente escreve na nossa caderneta pessoal, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo, pessoal? Se expondo. E conhecendo, né? Muito bem. De novo, Jung diz assim, a emoção é o momento em que o aço encontra a pedra e provoca uma faísca, pois a emoção é a principal fonte de qualquer tomada de consciência. E Goethe, filósofo alemão, diz assim, é nos sentimentos que a gente encontra a liberdade, pois os sentimentos são a essência viva da alma. Então o que a gente faz na nossa caderneta? Identifica os sentimentos. A gente identifica os nossos sentimentos, ou seja, a gente toma consciência de nós mesmos, o que a gente sente quando a gente está naquela ação. Então eu já sei o que eu sinto, o que eu penso e como é que eu me comporto. E aí então eu escolho. Bom, se eu me comporto assim, é inadequado, eu quero continuar me comportando desta forma? Se a minha escolha for não quero, muito bem, o que eu preciso fazer então? Então na nossa caderneta tem lá a proposta. Se a gente faz o exercício de vida plena, não existe uma proposta direta, mas ela está indiretamente posta lá. Porque a partir do momento que eu identifico uma condição, é para a minha melhora. Tá claro isso? Como deve ser o trabalho, pessoal? A gente está lá na nossa apostila. Honesto, fraterno. Filha, fica aqui. Obrigado, filha. Honesto, porque ele não deve prejudicar a ninguém. Fraterno, porque ele deve ser em benefício de todos. E coletivo, porque todos podem executar. Então vamos lá, de novo, quando a gente está lá trabalhando na festa, a gente encontra esses 3 aspectos do trabalho? Quando nós estamos lá limpando a nossa casa, existem esses 3 aspectos do trabalho? De uma certa forma, tá. Se somos casados, temos nossos filhos e todos contribuem para isso, né? Com um bico às vezes desse tamanho, mas vai. Pessoal, justiça divina para a gente acabar, estamos indo para os finalmente. A cada um segundo as suas obras. Moisés, ira divina, dor, angústia e sofrimento. Por quê? Porque aquele Deus que Moisés apresentou para nós, ele fazia parte de algo para manipular e controlar o ser humano. Então, através da culpa, do medo e da vergonha, a gente manipula e controla as pessoas. Se você... A minha filha aqui, ó, ela aprendeu comigo e com a mãe. Se você não fizer isso, eu não vou te dar mais beijinhos e abracinhos. Percebem? Filha, fica aqui. Então tem essa situação.
Olha o medo de não querer mais ter abraços e beijos. Aí vem Jesus e diz assim para nós, olha, tem o plano divino, as leis divinas, bênção, misericórdia, aprendizagem e retificação. No livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar Kardec dizendo o seguinte, que a nossa libertação emocional começa com o nosso arrependimento. Aí vem o processo de provas, expiações e reparações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E expiar é sentir em mim o que eu causei no outro. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, hoje as inteligências artificiais até ajudam nisso, é que eu não me lembro qual é o nome do livro, mas vocês vão encontrar um livro do Chico que tem uma explicação sobre o incêndio no Joelma. Então, o desencarne coletivo e por que isso ocorreu? E por que tantos anos se passaram para isso? Aqueles espíritos que ali estavam reunidos, que sofreram aquelas mortes e passaram por aquele medo e terror, porque não só necessariamente foi o desencarne, eram espíritos das cruzadas, onde lá, naquela época, eles faziam as pessoas subirem nos prédios e colocavam fogo embaixo, faziam as pessoas subirem nos prédios e empurrava elas de lá de cima ou fazia elas pularem só para ver os corpos se esborracharem no chão. Só que estes espíritos, eles precisaram destes anos e destas encarnações para tecer as fibras do coração, obter o conhecimento para que eles pudessem escolher as suas provas. E reparação, que é a ação do amor, e a expiação. Mas está lá dentro daquela condição lá, em quantas suaves encarnações você quer pagar? Ou seja, a nossa evolução. E o trabalho nos ajuda nesse sentido bastante, para que a gente evolua moralmente, fortaleça a nós mesmos, não só pelo conhecimento, mas pela prática do conhecimento. Porque o trabalho nada mais é que a prática do conhecimento. E aquela imagem de Jesus é a prática do conhecimento. Quantos pés nós estamos lavando, figurativamente falando? Quantos? Ou seja, quantas pessoas nós estamos ajudando por nós querermos ajudar? E não porque elas pedem a ajuda. Porque nós observamos nos rostinhos de cada um e nos colocamos disponíveis. Sabe quando... Pois não. A gente só consegue evoluir na prática, sofrendo. Não tem como a gente... Vou dar um exemplo, pegar mais ou menos o que você falou. Em vez da pessoa ter que passar pelo Joelma, ela assim, vamos dizer, sentir na pele, ela fazer o bem de uma outra forma, ela tem que passar, ela tem que sofrer. Então, vamos lá. Vou te responder com outra frase de Jesus. O amor cobre a porção de pecados. Nem todos. Ou seja, Kardec falou para nós, fora da caridade não há salvação. Então, quanto mais a gente trabalhar pelo benefício dos outros, mais nós angariamos mérito. Sabe o tempo horas, o bônus horas? Não é bônus horas. Na realidade, é trabalho. E não só trabalho, como o favor que a gente fica devendo para o outro. Porque o outro depois vai ser o nosso ajudador. Então, quanto mais nós fizermos caridade, mais nós trabalharmos para o bem da humanidade. Então, por exemplo,
as vacinas. Então, alguém estudou, foi lá, viu aquelas questões, colocou lá e falou assim, olha, legal, isso aqui precisa ter, vamos desenvolver uma vacina. Pronto, desenvolveu uma vacina. Para que serve a vacina? Para tornar a nossa qualidade de vida melhor. Para que a gente, se for olhar por um mundo econômico, nós percamos tempo menos possível quando nós adoecemos. Porque se nós não estivermos vacinados, possivelmente a gente vai demorar mais tempo para se curar. Então, fazendo a caridade, a gente pode, então, amenizar por nosso próprio mérito estas questões. Então, é a caridade, é o trabalho em prol do outro que nos auxilia nisso. Então, eu usei o exemplo da vacina, por quê? Porque quando você faz isso, você beneficia um monte de gente. Olha o trabalho aqui, ó, coletivo e, acima de tudo, é um trabalho que é feito para o outro, fraterno. Posso fazer uma pergunta? Você pode... Ó, já passamos 5 minutos, Cássio. Rapidinho. Olha lá. Você pode ter entendido errado. No livro de Gênesis, é o seguinte, Deus não para de não cessa a criação, continua criando. Então que existem muitos espíritos que já praticamente não precisam passar para a nossa situação aqui de ter o corpo, né? Eles já saem como espíritos puros. Eles não saem como espíritos puros. A evolução deles é fluida. É diferente. Passar por essa nossa fase. Por quê? Porque eles não enfiam os pés nas jacas. É isso. Eles não infringem estas leis universais, estas leis naturais. Então, os espíritos que não infringem as leis, eles têm uma evolução fluida. Tanto é que nós temos um dos mundos, é um mundo fluido, que é justamente esse, para que o espírito, quando ele chegue nesse nível, ele possa estar lá e, entre aspas, se refazer. Mas é porque ele já passou, a evolução foi fluida. Tá? Ele não precisou da dor. Então, a aceitação, compreensão, afeto, carinho, ternura, brandura, candura, e por aí vai. Bateu no seu lado direito, você dá o lado esquerdo do seu rosto, e por aí vai. Só que isso é aqui e aqui. Porque se não tiver aqui também não adianta. Perdoar 70 vezes 7. Infinitamente. Mas perdoar não é só a questão do esquecimento. Perdoar é quando você revisitar a situação, é você não ressentir aquilo. E ter o ódio e a raiva por alguém. E querer a vingança. Entende? E querer o mal desse alguém. Então, quando você já não faz mais isso, quando você revisita, você está aterrizada daquela situação, pronto. Você já perdoou. Tá claro isso, pessoal? Bom, vamos encerrar. Então, pessoal, o trabalho é norteado pela lei da justiça, orientado pelo Espírito, orientando o Espírito em seu esforço para a conquista da perfeição. Eis que a fé e a esperança se processam em nós e auxilia no nosso esforço evolutivo. Com a lei do amor, percebemos que fazer o bem faz bem, pois só o amor une, redime e facilita. E assim eu e o Pai também seremos um. Ou seja, se Deus está trabalhando, Jesus também está trabalhando. Se Jesus está trabalhando, os bons espíritos estão trabalhando. Se os bons espíritos estão trabalhando, nós precisamos trabalhar. Porque é somente através do trabalho que a gente vai conseguindo melhorar os nossos corações. Que mesmo desencarnado, ele continuava em processo de evolução? Sim, sim. Entenda que o mundo material é reflexo do mundo espiritual, né? Qual é a diferença? A diferença é que a matéria limita o espírito.
E por limitar o espírito, fica mais difícil realizações. Então requer mais esforço. Isso não quer dizer que quando nós estivermos no plano espiritual, as coisas serão mais fáceis. Não, por quê? Porque se eu sair daqui com sentimentos defensivos, lá no plano espiritual isso vai ser mais aflorado. Se eu sair daqui com os sentimentos de abertura, de desenvolvimento mais aflorado, lá será mais aflorado ainda. Então, esse é o processo. E aí, chegando no plano espiritual, é trabalho. É trabalho. É trabalho conosco, amar a nós mesmos, e amar ao próximo é o trabalho com o próximo. E todos nós amamos a Deus quando nós amamos a nós e amamos ao próximo. Gente, muito obrigado. Dúvidas, perguntas? Cássia, desculpa. Sem problema. Eles são assim. É, né? Então tá bom. Obrigada. Obrigado a vocês, viu, gente?